olha o outro crime que cometeram ainda. Pegaram essa menina e devolveram para a família. Mas essa questão que você falou do feminismo, você falou assim, quando o feminismo trouxe a mulher para ocupar espaços. Tem uma frase que eu gosto, que fala assim, que as pessoas dizem que porque a mulher não tinha espaço. Eu falo, toda a história sempre deu espaço para competência. Então você teve desde Cleópatra, que foi rainha do Egito, que não é qualquer lugar, desde Marie Curie, que foi não a primeira mulher, mas o primeiro ser humano a ganhar um Nobel de Física e um de Química, ganhou 2 prêmios, né? Então sempre deu espaço. Só que tem uma frase que eu gosto que fala: a mulher, ela não era afastada, ela proibida de estar no mercado de trabalho. Ela era protegida do mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho, ele era, no passado, pesadíssimo. Né? As pessoas morriam. Você vê, sei lá, pega lá no canal do Panamá, morreram 20 mil pessoas. Né? Então, assim, ele era pesadíssimo. Você não acha que tudo bem, pode ter acelerado algumas coisas, questão de voto, com sufrágio e tal, mas você não acha que isso de ocupar esses locais iria acontecer naturalmente, mesmo sem o movimento feminista? Porque apareceram empregos novos, mas muito mais leves, secretária e tal, que você ia precisar, Sim. né? Então, só que no passado não, você pega tanto que na era de ouro da pirataria, a pessoa voluntariamente se inscrevia para ser pirata, porque era um trabalho mais ameno, ser pirata, do que os trabalhos disponíveis na época. Então você não acha que a mulher foi protegida do mercado de trabalho? Eu acho que o anticoncepcional que muda tudo. O anticoncepcional, Porque dá um poder que ela não tinha antes. não, porque antes, Hã. não para a mulher, Sim. mas na visão do homem também. Porque se ela estava fora de casa, ele não sabia de quem eram os filhos. S Não tinha DNA, Sim. não tinha o exame de sangue. Mas continua mais ou menos do mesmo jeito, né? Não, mas hoje tem É, DNA. sim. Quando surge o exame, de sangue, ABO, Já e ajuda já bastante. ajuda Sim. bastante. Então, assim, tem uma questão do patrimônio e aí, novamente, da gestão dos afetos. Aqui a nossa família é um espaço de confiança. O meu filho que vai herdar minhas coisas é É, meu. Essas são questões mais importantes que sim. todo o resto. E quando você vai destrinchando certificação para saber se o filho é de quem, e a mulher pode não parir, Sim. então você muda a configuração social, porque você relaxa a tensão principal de dentro das famílias. Tem isso também. Ao mesmo tempo em que, como você diz, surgem trabalhos que não são fisicamente tão pesados. São coisas concomitantes. Geralmente Sim. no mundo não tem uma razão de Sim. mudança. Só que o que acontece? A mulher sai dessa configuração sabendo qual é o discurso contra aquele lugar que ela ocupava antes, mas não sabe qual é o discurso afetivo do lugar que ela passa a ocupar. Sim. Para o movimento feminista isso é bom durante um período, por quê? Porque o único refúgio afetivo que a mulher tem é o movimento. Uma vez que ela entra no movimento, ela não tem para onde sair, porque é só ali que ela coloca os seus afetos. Ela organiza os seus afetos em torno de uma ideologia. Mas não é meio escravagista assim também? Exatamente, aí É. depois implode. Porque eu saí com uma garota uma época, e ela era feminista, né, feminista, vegana, o pacotinho completo, né. Aí, ela falava assim pra mim, ela falou assim: "Ah, eu não sei se eu sou feminista de verdade, porque eu quero ser mãe, eu quero ser dona de casa". Eu falei: "Ué, mas quer dizer que o feminismo tá te limitando?", né. Na cabeça dela, se ela fosse mãe e dona de casa, ela não era feminista de verdade. Então tem uma certa pressão, assim, também, não, você tem que ser empoderada, trabalhar, ser CEO de empresa. Pô, e a mulher não pode ser, minha mãe a vida toda, minha mãe foi dona de casa, né, e criou os filhos, e ela, eu acho ela uma heroína por isso, criou ótimos filhos. Por isso que eu tô te falando. Não estão sendo ensinadas a lidar com os afetos, porque até biologicamente, não só emocionalmente, espiritualmente, afetivamente, biologicamente, a grande maioria das mulheres quer ter filho. Sim, mas eu já vi movimento, porque hoje tem um monte de vertente feminista, mas já vi vertente, por exemplo, que número de abortos é medalha. Então eu Sim, tenho 5 abortos, eu tenho 4, eu tenho, entendeu? eu também já vi. Imagina o psicológico, o afetivo e o espiritual dessas pessoas que estão lidando com um evento que é absolutamente traumático Sim, dessa forma. Porque assim, eu sou contra o aborto. Eu sou contra. Mesmo entre quem é a favor,
A pessoa sabe que é traumático. Será? É traumático. Não, que é traumático com certeza, mas será que elas sabem? Então, aí é que tá a questão, porque ela não tá sendo ensinada a gerenciar os afetos. Você viu uma mulher trans que declarou que ela quer ser a primeira mulher trans a fazer um transplante de útero para poder engravidar e matar a criança e abortar? Não é uma psicopatia isso? Eu não sei se entra nessa questão de transtorno de personalidade, pode ser que Porque entre. você não pode gerar uma criança. Você vai passar por uma cirurgia, que nem existe até onde eu sei, mas vamos supor que existindo, você vai passar por uma cirurgia extremamente complexa, mudar todo o seu corpo, ter uma recuperação extremamente traumática, só pra poder engravidar e matar essa criança? Pra mim é uma psicopatia. A questão também é de valores, que aí a gente volta ao fundamento, que para mim é a raiz, que são os valores cristãos. O maior valor, não só cristão, mas também do direito, Sim, é a vida. Qual é o peso que a vida tem na cabeça dessa pessoa? pelo jeito nenhum. Então, assim, Ah, ela dizer que eu faço, eu aconteço e eu não sei o quê, é mais importante do que a vida? Sabe, essa coisa. Eu até entendo a discussão sobre aborto, sim, que envolve pessoas como eu, que acreditam que a vida começa na concepção e dali em diante é assassinato, e pessoas que dizem que não, que antes do feto ter o sistema nervoso, não é considerado um assassinato e dali para frente, quando a vida dele passa a ser viável, sozinha, aí sim é outra coisa. entendi. Então, assim, sempre a discussão sobre aborto foi em que momento você considera que aquilo é uma E vida? que tem direito, portanto, tem direitos. Sempre foi isso, lembra? Que a Sim, discussão é o quê? São 8 semanas, são 12 semanas, é sim, desde a concepção. E aí se dizia, agora nós temos um deslocamento disso para a gente defendendo aborto com 40 semanas. sim, sim. Aí é um absurdo, Aborto de absurdo. feto que sobrevive É, fora do útero. Que assim, eu entendo que as pessoas têm um argumento, mas se sobrevive fora do útero, então qual é a diferença de matar com 6 meses de gravidez e com 6 meses de de nascido? vida. Pega Sim. ainda. Então vamos fazer. Tem até o Chris Rock, tem uma piada sobre isso. Que ele fala: eu sou a favor da escolha da mulher. Mas vamos combinar que é assassinato. Porque ele falou: eu sou tão a favor da escolha que eu sou a favor assim. Sim. Até 7 anos de idade, se a mulher quiser abortar, ela chega em casa, olha, o Joãozinho não aprende porcaria nenhuma na escola, moleque burro, não vai adiante, filho. Acaba o lanchinho que a mamãe vai te levar num lugar. Eu gosto daquele discurso de mãe que ela, quando o filho faz uma besteira, ela fala: eu botei você nesse mundo, eu posso te tirar. Eu gosto da mãe que fala isso. Não, mas você imagina a gente partir disso que é tido como uma piada de exacerbação e de tudo, para movimentos que estão competindo quem aborta mais. Porque eu já vi Sim, isso que você está sim, falando. Quem está vendo a gente pode estar pensando que é loucura, mas não. acontece. Isso agora, como essas mentes, esses Sim, corações, essas almas estão completamente deturpados. Você compreende que isso também entra na coisa do e-book. sim. Não, concordo. Esse tipo de coisa não é tão extremo quanto o pessoal que está se cortando, mas isso não vai levar ninguém a lugar nenhum na vida adulta. Porque por mais que não seja se submeter a um crime, isso está quebrando a pessoa emocionalmente, está quebrando a pessoa espiritualmente. Sim. Isso tem preço. Mas você não acha que. Porque eu vejo sempre que se fala de aborto, a conversa é muito religiosa. E apesar de eu acreditar muito no cristianismo como um norte para uma sociedade, e as sociedades cristãs funcionam, veja a sociedade de maior IDH, né, no Noruega, Suécia, ah, Islândia, Dinamarca, eu até sempre falo isso, todas elas têm a mesma bandeira, só muda a cor, a bandeira é uma cruz. Então foi o Sim. cristianismo que transformou essas nações no que elas são hoje. Só que eu acredito que o cristianismo é para quem aceita ser cristão. Então eu não posso colocar o cristianismo como lei para quem não quer ser. O cristianismo você tem que aceitar ser, Isso. né? E a conversa é sempre muito religiosa, porque eu nem sou assim um radical, não, aborto em nenhum momento. Então o que já é permitido por lei, por exemplo, caso de estupro. Pô, eu vou obrigar a mulher que foi estuprada, levar Sim. eu entendo isso. Só que a gente não precisa dar alternativa para essa mulher. Por exemplo, eu deveria liberar um pouco mais o mercado para ter empresas que arrumassem, por exemplo, pais
que quer adotar uma criança de uma mulher que tá grávida e não quer o filho. Então, tudo bem, ela sofreu lá uma violência sexual, engravidou e tal, só que essa família vai pagar, vai dar o apoio, vai dar suporte, vai pagar psicólogo. Será que não tem famílias querendo isso e a gente não Tem. pode promover esse encontro e dar uma certa liberdade? Porque, via de regra, o mercado resolve os problemas, né? Se a gente dá liberdade para ele resolver. Então, eu também não posso, você não pode abortar e se vira agora. Né? Você fala pra mulher, se vira. Não, tenho que dar um suporte de alguma maneira. Você não Essa questão do aborto, eu tenho a minha fé religiosa. Certo. Eu tenho a minha fé religiosa que eu sou contra, mas eu creio que a legislação brasileira é suficiente. Sim, mas, por Eu exemplo, não sou a favor de revogar. Sim. Eu creio que para a sociedade a legislação é suficiente. Sabe que a Igreja Universal do Reino de Deus fez propaganda a favor da legalização do aborto, né? Não sabia. Porque fiel meu não vai abortar, a lei pode ser qual for. Dane-se, boa, legal. Porque eles crescem muito em oposição à Igreja Católica. Sim. Como a Igreja Católica é contra a legalização, eles Eles são a favor. são a favor, mas não a favor, entende? Sim. Então, assim, são questões, isso que você está falando, de oferecer alternativas. Sim. Porque eu vou salvar, na verdade, fetos. Porque, por exemplo, a mulher que sofreu violência sexual, ela pode abortar, por lei. Só que se eu permito que empresas vão lá e conversem com essa mulher, falam, se você não abortar, você vai ter isso, você vai receber isso, e depois nós vamos ficar com a criança. Não seria uma alternativa boa pra mulher? Dependendo da mulher, vai ter mulher que vai querer. Não, a escolha é dela. A Aí escolha vai é ter- dela. Sim, mas é uma alternativa a mais do que tem. Exatamente. E, por exemplo, no caso de meninas que fazem aborto em caso de estupro. Teve um caso que ficou muito famoso daquela menina de 10 anos com uma gravidez adiantada, que virou uma comoção nacional. Ela fez o aborto. Existe um movimento que defende que o aborto é a solução de tudo. Sim. Então, fizeram o aborto de um feto viável fora do corpo. E aí se mata o feto antes para fazer o aborto. Só que, olha o outro crime que cometeram ainda. Pegaram essa menina e devolveram para a família. Ela engravidou de novo e foi fazer outro aborto. Engravidou o quê? Nossa. Estuprada de novo. Porque assim, Era gente da própria família? é óbvio que é. Ah. A família só percebeu quando a gravidez estava adiantada. Desculpa, eu sou mãe. Você resolveu o problema do estuprador, no final das contas, né? Sim. Quando você fez o Ou aborto. dos estupradores. Você resolveu o problema E dele. de quem acoberta o estuprador. sim. Porque também tem uma coisa, quando diz que foi estupro, não se exige a investigação mais. Tem essa? Vai e faz o aborto no hospital e Ah. não investiga, porque diz que aí pode Então, ser que... um baita negócio pra estuprador, então, isso? É um baita negócio. É, porque fica aquele discursinho de Sim. tipo, vamos proteger a mulher, porque aí vão desconfiar dela Sim. e vão atrás, e se não comprovar o estupro, aí ela pode ser processada pelo aborto que ela fez. Por causa disso, se libera o estuprador. E pior, se devolve criança para casa onde ela conviveu com o estuprador. Muita gente já me argumentou assim, não, mas não é porque ela foi estuprada dentro de casa que a pessoa responsável por ela é culpada. Não estou dizendo que é culpado, estou dizendo que é incompetente. Sim, claro. Alguma coisa aconteceu ali que não deu certo, entendeu? Sim. Por exemplo, eu tive uma história pessoal em que eu criei meu filho sozinha. Eu nunca pus ninguém dentro de casa com meu filho. Ponto. Perfeito. Não entra, Sim. acabou, não mora lá, não existe isso. Entende? Sim. Foi uma decisão que eu tomei. Então, assim, as pessoas fazem escolhas o tempo todo. E quem fica sempre desprotegido? É a criança. Porque a criança não tem voz. A criança é muitas vezes tratada como se fosse um objeto. Em separação, a gente acompanha. Enquanto a separação, que a criança é tratada como se fosse um objeto, por uma parte atinge a outra. É instrumentalizada. Sim. Criança que a gente vê na internet sendo explorada com pais que colocam a criança para ser TikToker, para ser isso, para ser aquilo. Então, assim, a infância tem que ser muito protegida e não está sendo, né?